Olá, alunos de Termodinâmica 2. Vou fazer uma videoaula aí hoje sobre misturas, reagentes e combustão. É o capítulo 13 lá do Moran Shapiro, né? Quem acompanha pelo Moran Shapiro aí, é o capítulo 13. O Sengel e o Von Allen, eu não sei o número do capítulo lá, mas tem esse mesmo assunto, tem lá no livro do Sengel de Termodinâmica e no livro do Von Allen. São os três principais livros de termodinâmica que eu conheço, né? Então, misturas, reagentes e combustão. A gente viu aí nas aulas passadas sobre mistura de gases ideais, ok? Só que lá naquela mistura de gases não ocorria reação química, ocorria alguns processos, né, termodinâmicos ali, aquecimento, resfriamento, mudança de fase, não é isso? Mistura de um componente com o outro, mas não acontecia a reação química. Agora a gente vai evoluir um pouco mais em relação à questão de mistura de gases ideais, né? A gente vai agora implementar aí a reação química, ok? Que é um passo aí a mais. E com isso a gente encerra também o assunto de termodinâmica, né? Tem uns assuntos previstos aí, que é escoamento em bocal e escoamento compressivo, mas aquilo lá, na verdade, não dá para chegar lá no tempo que se tem aí, né? Mas até aqui, ok, essa matéria vocês vão precisar dela no estudo aí de máquinas térmicas, tá bom? Na hora que você dá caldeira, motor de combustão interna, turbina, então vai precisar dessa matéria de combustão. Então é o seguinte, o engenheiro mecânico, ele se interessa, né, ao engenheiro mecânico, é interessante calcular a energia liberada na combustão. Ou seja, o engenheiro mecânico ele lida aí com máquinas e equipamentos, não é isso? Motor de combustão, turbina, caldeira, fornos. Então o engenheiro mecânico lida com isso. E para ele, uma grande fonte de energia, né, energia térmica, é a combustão. Então, por isso que interessa o engenheiro o estudo da combustão, então, devido à energia que é liberada nesse processo. Então, é o seguinte, aí a gente vai definir aqui o seguinte, combustão completa, né? Combustão completa é quando todo carbono queima, né? E transforma-se em CO2. Todo hidrogênio ele se transforma em H2O. Ele reage com a água, né, com oxigênio, e se transforma em H2O. E todo enxofre, que é um outro componente também dos combustíveis, ele se transforma em SO2, ok? Então essa é a combustão completa. E a combustão incompleta é quando você não tem esse processo todo aqui, né? Não tem a combustão incompleta. Você pode ter nos produtos de combustão, você pode ter hidrogênio puro ou enxofre puro, ou o monóxido de carbono, que seria um resultado de uma reação incompleta, ok? Numa reação química, uma combustão, né, eu tenho os reagentes de um lado que se transformam nos produtos, ou seja, as substâncias que entram eu chamo de reagente, a de saída eu chamo de produto, né? Aí eu tenho o seguinte, o combustível mais oxidante, que resulta nos produtos, né, que eu chamo de produtos da combustão. Produtos da combustão. Então é isso aí.
Que é um combustível? Um combustível é toda substância inflamável, não é isso? Aqui, ó, combustível é toda substância inflamável. Ok? Aí nesse caso aí eu tenho o seguinte, eu aplico a conservação da massa, aplicar, né, a conservação da massa e conservação da energia. Conservação da energia. A gente também chama de... Deixa eu botar um traço aqui no meio aqui que eu aproveito melhor o quadro. A gente também chama aí de balanço de massa, balanço de energia, né, que é chamado isso aí. Por exemplo, ó, um exemplo aqui é combustão de hidrogênio, né? Queima do hidrogênio. Aí eu tenho o seguinte, o H2 mais meio de O2 se transforma em H2O. Eu tenho que fazer o seguinte, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. O número de mol dos reagentes não precisa ser igual ao número de mol dos produtos, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, onde eu tenho 1 kmol de hidrogênio, aqui eu tenho nesse caso aqui eu tenho o seguinte, ó, 1 kmol de H2 mais meio kmol de oxigênio se transforma em 1 kmol de água, ok? Você vê que o número de mol não se conserva, né? Por quê? Porque nos reagentes eu tenho 1,5 kmol e nos produtos eu tenho 1 kmol. Então o número de quilomol total não se conserva, mas a massa ela se conserva. Se eu for aplicar a conservação da massa aqui, eu tenho o seguinte, ó, a massa molecular do hidrogênio é igual a 2 kg por quilomol. A massa molecular do oxigênio é 32 kg por quilomol. E a massa molecular da água é 18 kg por quilomol, não é isso? Isso aí você já sabe de cabeça. Quem não souber de cabeça tem as tabelas lá, mas é tranquilo. Então, com essas massas moleculares aqui, então eu tenho que escrever aqui, né? Massas moleculares. Às vezes é chamado também de peso molecular, mas esse nome peso molecular está sendo meio abandonado aí. As literaturas mais modernas chamam só de massa molecular. Entendeu? O correto no português é massa molecular. Então, então eu tenho aí, como é que a gente vai fazer agora aqui? Aplicando agora o balanço de massa aí, eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1 kmol de O2, né? Então 1 kmol de H2, 1 kmol de H2 ele pesa 2 kg. Então eu vou ter 2 kg de H2 mais meio kmol de O2. 1 kmol de O2, então vai ser meio vezes 32 kg de
O2, não é isso? Isso aqui se transforma em 1 kmol aqui, né? Eu estou fazendo esse balanço aqui, ó. Essa reação. Eu estou fazendo aqui, vai sobrar 1 kmol, aqui é 1, né? 1 kmol de... Não, não precisa não precisa botar 1 aqui não. Já botei aqui, ó, 1 kmol aqui. 1 kmol de H2O vale 18 kg. Então tem 18 kg de água. Então ele se conservou, né? Por quê? Porque aqui dá 2 kg de H2 mais meio aqui vezes 32, 16 kg de O2 se transforma em 18 kg de água. Então 2 kg mais 16 kg dá 18 kg. Então aí mostra que a massa se conserva. Na verdade, para achar esses coeficientes aqui, os números que entram aqui, né, o número de quilomol de cada substância, você usa justamente o balanço de massa de cada um dos componentes, ok? Então, modelagem da combustão, né? Vou colocar aqui. Modelagem da combustão. Aqui eu tenho o hidrogênio reagindo com o oxigênio, né? Mas normalmente aí o que a gente tem é o oxigênio obtido do ar atmosférico. Então o oxigênio ele é acompanhado pelo nitrogênio, né? Então a gente tem o seguinte, ó, o oxigênio é obtido do ar atmosférico. Tá, e qual a composição do ar? A composição do ar é o seguinte, eu tinha passado já numa videoaula passada, quando começamos a estudar aí a mistura de gases ideais, tinha passado aí a composição do ar. O ar ele é composto por 20,95% de O2, de oxigênio, 78% de nitrogênio, acho que 0,99% de argônio e 0,01% de CO2 e traços aí de metano, né, de hélio e de hélio, metano e alguns outros gases aí em uma quantidade bem pequenininha. Só que para o efeito de combustão a gente vai usar um modelo aqui que o ar é composto só por oxigênio e nitrogênio. Por quê? Porque o que vai reagir é o oxigênio, que são os 21%. O restante, que se você pegar 100% e tira 21%, sobe 79%. O restante não reage. Então o que a gente faz? A gente faz um modelo tal que todos os outros gases estão embutidos ali no nitrogênio. Então o nosso modelo aqui, né? Isso é um modelo, tá? O nosso modelo, o ar é 21% de O2 mais 79% de N2. Por quê? Aqui vai ter argônio, né? É 78% de nitrogênio e tal, mas como os outros também não reagem, aí a gente coloca junto com o N2, aí vai dar uma diferençazinha de peso molecular, essas coisas assim, mas a gente acaba... esse 1% aqui faz pouca diferença na questão de massa, de peso molecular do nitrogênio. E o que interessa para a gente é o oxigênio, porque o oxigênio é o que vai fazer a reação química, ok? Que vai reagir química. Então o nosso modelo aqui, a gente tem o seguinte, ó. Um fato é esse aqui, o ar é composto de... O outro fato, vamos separar aqui, né? A gente tem aqui, então, no nosso modelo, a gente tem o seguinte... A gente tem que uma coisa é que o oxigênio
Então, vou numerar aqui, ó. 1 é isso aqui. O 2 é o seguinte, o N2 é inerte. O N2 ele é inerte. O que significa isso? Ele não reage, né? Bom, na realidade, pode ter reação do nitrogênio. Uma pequena quantidade de nitrogênio pode reagir, principalmente a temperaturas muito altas, e formar o óxido nitroso. Pode formar o NOx, né? Porque é NO, NO2 e tal, NO3. Mas a gente não vai considerar isso não, para o nosso caso de combustão aqui, nosso estudo, a gente não vai considerar isso não, tá? É uma quantidade pequena e isso deve ser evitado, porque os NOx são poluentes. Na prática, né, eles acontecem, mas o modelo de combustão deve ser evitado aí o máximo possível, essa formação de NOx. Então esse aí é o nosso modelo, ok? E dentro desse modelo nosso, a gente tem o seguinte, a razão molar aqui entre o oxigênio e o nitrogênio, qual que vai ser então a razão molar, né? Quer dizer, a relação molar aqui entre os dois, eu tenho o seguinte, o número de mol de N2, o número de mol de N2 dividido pelo número de mol de O2 é igual a 0,79 dividido por 0,21. Isso aqui dá aproximadamente 3,76, ok? Então, o que significa isso? Ó, cada quilomol de O2 carrega, junto com ele, carrega 3,76 quilomol de N2. Então, nas nossas contas, a gente vai precisar do oxigênio para poder reagir. Só que o oxigênio carrega junto com ele 3,76 quilomol de N2 para cada quilomol de O2, ok? Isso é o que acontece aí na natureza, certo? Existem reações que têm o oxigênio puro, que é o caso por exemplo, a soldagem oxacetilênico, você usa o oxigênio puro, ok? Corte também, no oxicorte, usa oxigênio puro, tá? Mas aí a gente vai estudar o caso aqui pode ter algum exercício com oxigênio puro, mas o mais comum é o oxigênio acompanhado do nitrogênio, o oxigênio obtido no ar atmosférico, ok? Então vamos apagar isso aí. Fazer um exemplo então, a combustão completa do metano, né? Completa com 100% de ar teórico. Vou botar aqui, ó, com 100% de ar teórico. Porque você pode ter excesso de ar, né? Isso pode ser, a reação ela pode ser completa com 100% de ar teórico ou com excesso de ar. Por exemplo, 150%, 120% de ar teórico, né? Ou se você tiver menos de 100% de ar teórico, aí ela é incompleta. Aí ela não se completa não, tá? Aí vai ter CO2 ali no resultado ali. Vamos ver então o seguinte, o metano então, ele é o seguinte, ó. Eu tenho aqui metano mais uma determinada quantidade de O2 mais aqui cada um quilomol de O2 vai carregar 3,76 quilomol de oxigênio, né? De nitrogênio, desculpa. Aí eu vou formar aqui nas combustão, no produto de combustão, o CO2, eu tenho uma quantidade B de CO2, eu tenho uma quantidade C de água e tenho uma quantidade D de N2, de nitrogênio. Então vamos fazer o balanço de massa dessa combustão aí, né? Depois a gente vai aprender a fazer o balanço de energia. Por enquanto, então, o balanço de massa. Como é que fica então o balanço de massa para essa energia, para essa combustão aí? Eu tenho o seguinte, eu tenho carbono, vou fazer o balanço da massa de carbono,
do hidrogênio, do oxigênio e por último do nitrogênio. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ter a massa dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos, não é isso? E a massa de cada componente, além da massa total dos reagentes, tem que ser igual à massa total dos produtos, eu ainda tenho a situação em que a massa de cada componente no reagente tem que ser igual à massa de cada componente no produto. Que é o seguinte, ó, a massa, vou colocar aqui, a massa do carbono nos reagentes tem que ser igual à massa do carbono nos produtos, né? Isso aí me diz o quê? Que B, ó, nos produtos, o único... Vou botar uma multiplicação aqui para não misturar essa letra com aquela ali. No produto, o único termo aqui que tem o carbono é o CO2, não é isso? A água não tem, o nitrogênio não tem. Então, se eu tenho isso aqui, eu vou ter que ter a seguinte conclusão aqui, ó, o B, que é o número de carbono que tem aqui, é igual a 1, que é o número de carbono que tem no metano. Então, o valor de B eu já achei, não é isso? Para o hidrogênio, eu tenho a mesma coisa. A massa de hidrogênio no reagente tem que ser igual à massa do hidrogênio no produto. Com isso, eu tenho o seguinte, quem tem hidrogênio aqui é aqui. Só que aqui é 2 valores de C. Por quê? Porque cada 1 kmol aqui de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, o 2 kmol do hidrogênio monatômico, né? Então, eu tenho o seguinte, então eu vou ter 2C vai ser igual... O hidrogênio só aparece aqui. Aqui eu tenho 4 hidrogênios, não é isso? Então, igual a 4. Certo? Daí eu já consigo achar o valor de C também. Para o oxigênio, então eu tenho a massa de oxigênio no reagente é igual à massa do oxigênio no produto. Daí eu tenho o seguinte, o oxigênio ele aparece aqui e aqui, ó, nos 2 termos. Então eu vou ter aqui é 2B, né? Porque aqui é B kmol de CO2, só que cada quilomol de CO2 tem 2 kmol do oxigênio. Então vai ser 2B mais, aqui aparece um só, então mais C, não é isso? Mais C kmol de oxigênio é igual, aqui ó, a não, 2A, porque tem dois oxigênio aqui vezes A. Então 2A, ok? E para o nitrogênio, a mesma coisa, eu tenho a massa de nitrogênio no reagente é igual à massa do nitrogênio no produto. Então eu tenho aqui, eu só tenho aqui nesse termo tem nitrogênio, então vai ser 2D, né? Porque cada um aqui eu tenho 2 kmol de nitrogênio vezes D. Vai ser igual, aqui aparece, ó, 3,76 vezes 2 vezes A. Então é 2 vezes 3,76 vezes A, ok? Bom, daí dá para achar então o valor de A, B, C e D, né? Isso, o valor de B, ele já está determinado aqui. Então daqui, ó, desse aqui eu tiro o valor de C. C vai valer igual a 2, né? C igual a 2. O B vale 1. C vale 2. Aqui eu consigo achar o valor de A. Então vai ficar 2 vezes B, que é 1, mais
C, que é 2 mais 2A. Isso aqui vai dar 2A vai dar 2 mais 2, 4, né? 4, então A igual a 2. E por último, o valor de D. Então eu tenho 2D é igual 7 vezes 2,3,76 dá 7,52. Ah, né? Isso, qual o valor de A? O valor de A é 2. Então 2 aqui corta com aqui, então o valor de D é igual a 7,52. Então com isso, a gente acha, você cria um sisteminha, né, de equações lineares, onde você tem o número de equações é igual ao número de incógnitas, e aí você resolve o sistema linear e acha a quantidade de mol de cada componente. Então com isso, eu tenho o seguinte, aqui eu faço, então substituindo os valores agora vai ficar, né, CH4 mais, o valor de A é 2, então 2 é O2 mais 3,76 N2, que é igual, o valor de B é 1, então 1 CO2 mais, o valor de C é 2, não é isso? 2 moléculas de água mais 7,52 N2. Então tá aí a nossa equação balanceada, não é isso? Agora, a razão ar-combustível, ou relação ar-combustível, né, tanto faz, razão ar-combustível. É o seguinte, vou colocar aqui, ó, razão é ar combustível é igual a massa de ar sobre a massa de combustível. Esse aqui é um dado importante, por quê? Para você poder, o engenheiro, na hora de fazer o seu sistema lá, o engenheiro mecânico, ele tem que saber essa relação para saber, para ele controlar a reação química, né? No caso de um motor, quem faz isso aqui é a injeção eletrônica. Então, na hora que você programa a injeção eletrônica, ela tem que programar ela para dar uma relação de ar-combustível de tal forma que sua queima seja completa. Na caldeira também, no forno. Isso aqui ele é controlado tanto em essa relação ar-combustível, ela pode ser controlada de forma eletronicamente ou de forma mecânica, certo? Por exemplo, num fogão, esse controle é feito através dos diâmetros dos tubos. Na hora que o engenheiro faz lá o cálculo do diâmetro do tubo, de entrada de ar e de entrada de combustível, ele já faz o diâmetro dos tubos de tal forma que a vazão que vai passar ali é igual, vai te dar uma relação de ar-combustível para ter a queima completa, né? Na prática, você sempre coloca um excessozinho de ar para você garantir isso aí, entendeu? Para você não ficar muito justo ali, né? Sempre tem um excesso aí de 20%, 30%. Então, olha só. A massa de ar vai ser o quê? Dessa equação aqui, então, eu tenho a massa de ar vai ser 2 vezes a massa molecular do oxigênio, 32 kg, mais 3,76, a do N2 é 28, não é isso? Dividido por a massa de combustível, tá aqui, a do metano. A do metano é 16, né? Porque é um carbono, 12 mais 4 hidrogênio, 16. Isso aqui, então, vai dar a razão ar combustível é igual a razão ar combustível, cadê? 17,16 o que? Quilogramas de ar por quilograma
de combustível. Ou seja, então o engenheiro ele tem que projetar o sistema dele de tal forma que dê essa vazão aqui, né? O metano aí é o principal componente do gás natural. Imagina que você tivesse hipoteticamente aí um gás natural com metano puro. Se você quiser queimar o metano, você tem que dimensionar lá o diâmetro dos tubos, né, que vai conduzir o metano e o ar, de tal forma que você tem essa relação aqui, pelo menos, para você ter a reação completa, né? No mínimo. Ok? Então, vou fazer um outro exemplozinho aqui. Um exemplo agora, continuando isso aí, né? É o seguinte, é queima com 150% de ar teórico. Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que 50% de excesso de ar, ok? Significa o seguinte, eu sabendo a minha estequiometria, né, a quantidade de ar que eu preciso, nessa combustão aqui eu tenho 150% de ar teórico, ou seja, uma vez e meia a quantidade de ar que eu preciso, ou 50% de excesso de ar, né? Pode ser falado um desses dois aí, uma dessas duas formas de falar. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, eu já tenho a reação química balanceada aqui para 100% de ar teórico. Então eu vou jogar aqui 150% de ar, não é isso? Então vai ficar mais, é só botar aqui 1,5 vezes, o 2 já está aqui, ó, que é a quantidade para você ter uma reação completa, né? Então, ó, 2 mais 3,76 N2, que vai resultar. Aí vai mudar os componentes ali. O do oxigênio, o do CO2 vai ficar a mesma coisa. Por quê? Porque o que eu estou mexendo é só no oxigênio e no nitrogênio. O carbono e o hidrogênio não muda. Então vai ficar aqui CO2 mais 9H2O, certo? Mais. Aí vai ficar o seguinte. No caso do nitrogênio, o nitrogênio muda aí, né? A quantidade de nitrogênio vai ser 1,5. O nitrogênio vai ser 1,5 vezes 7,52, que vai dar 11,28. É isso? 11,28. Então eu tenho aqui 11,28 nitrogênio. Ok? Aí é o seguinte, o que eu vou fazer para completar isso aqui? Olha só, repare que nos reagentes eu mexi na quantidade de oxigênio, eu mexi na quantidade de nitrogênio. O nitrogênio está balanceado. Se você fizer a conta aqui, 1,5 vezes 3,76, não, 1,5 vezes 2, 3, né? 3,3,76 vai dar os 11,28. Então a quantidade de nitrogênio que eu tenho no reagente é igual à quantidade de nitrogênio que eu tenho no produto. Só que o oxigênio aqui não está batendo, né? Porque o oxigênio, eu mexi aqui em relação a esse balanço anterior aqui, eu mexi na quantidade de oxigênio. Então, e não mexi no da água aqui. Por quê? Porque eu não posso alterar isso aqui, porque o hidrogênio continua a mesma coisa. Então o que eu vou ter que fazer? Vai sobrar aqui uma determinada quantidade de O2. Que quantidade é essa que vai sobrar ali? Vai sobrar o seguinte, para o oxigênio, eu já tinha um aqui, eu coloquei 1,5, então o que vai sobrar aqui é 0,5 vezes 0,5 vezes 2, é isso? 0,5 aí vezes 2. Então 0,5 vezes 2 aqui, por quê? Por que isso? Ó? Por quê? Porque 1,5 vezes 2, só que o 1
já é consumida aqui, sobrou 0,5. Então aqui vai sobrar 1 oxigênio. 1 ou 2 ali. Agora se você fizer a conta vai bater, né? Vamos só fazer essa continha rapidinho. Olha só, se você for fazer a conta que você tem 1,5 vezes 2 dá 3. Não é isso? 3 vezes 2 dá 6. Então, ó, vamos fazer aqui para o oxigênio. Oxigênio você tem massa dos... Não, massa não, pode ser massa ou número de mol aqui, né? Tanto faz. Tem que se conservar o número de mol de cada... O número de mol total não precisa se conservar, mas o número de mol de cada componente, ele se conserva, né? Então vai ficar aqui o seguinte, ó. Vai ficar... Vai ficar aqui o número de mol do oxigênio nos reagentes é igual ao número de mol do oxigênio nos produtos. Ok? Então fica 1,5 vezes 2 vezes 2. 1,5 vezes 2 vezes 2. Tem que ser igual. Coloca aqui, imagine que seja uma quantidade, eu tinha parado no D aqui, né? Quando eu fiz esse balanço aqui, tinha parado no D. 1,5 vezes... Aí eu tenho, no lado de lá eu vou ter, aqui eu tenho 2 oxigênio, não é isso? Mais, aqui eu tenho 1 oxigênio vezes 9, mais ok? Quando você faz isso aí, então, eu tenho o que? Eu tenho 1,5 vezes 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, né? 6 aqui, menos... Não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. 1,5 vezes 2 oxigênio. Aqui eu tenho 2 oxigênio mais 9 oxigênio. Mas vamos para o balanço anterior aqui. No balanço anterior eu tinha feito 2 aqui. Peraí. Eu corrigi aqui o seguinte, na verdade é 2 aqui, eu não sei de onde eu tirei esse 9. É 2 aqui, ó, 2 H2O, certo? 2 água. Então 2 aqui, então fica 1,5 vezes 2 vezes 2, tá aqui, ó. Dá 6. Aqui é 2 oxigênio aqui no CO2, 2 oxigênio na água, é isso, tem um aqui, mas são 2 moléculas de água. E mais 2 aqui, porque aqui é número de mol, quilomol, não é isso? 2 átomos em cada molécula. Então com isso eu tenho 6 aqui menos 4 igual a 2 Então eu tenho, né, 2 igual a 2 Então igual a 1. Igual a 1. Então tem 1 quilomol ali. Então aqui, ó, é igual a 1 quilomol. Ok? Agora como é que fica aí a razão ar combustível para essa reação então? Então vai ficar relação ar combustível, que é igual a massa de ar sobre a massa de combustível. Se calcula no motor lá na caldeira, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser 1,5 esse valor aqui. Por quê? Porque eu vou colocar 1,5 aqui, ó, então vai ficar, né? 1,5 vezes 2 vezes 32 mais 3,76 vezes 28 dividido. A quantidade de combustível é a mesma, né? É 16 kg de metano, que é 1 mol ali. Então essa relação ar-combustível vai dar igual, que é 1,5 o valor anterior,
é 25,74 quilogramas de ar por quilograma de combustível. Ou seja, então se eu quiser projetar o meu sistema lá, meu forno, meu fogão, meu motor de combustão, motor lá do carro, para você poder ter essa relação aqui, você tem que dimensionar os seus dutos, né? Os tubos lá, de tal forma que o diâmetro dele passe uma quantidade de metano e uma quantidade de ar que dê essa relação aqui, ok? Então assim que funciona, assim que você controla, assim que o engenheiro faz para controlar a relação ar-combustível e controlar a caldeira lá, certo? A reação. Então vamos fazer um outro exemplo agora. Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. É o exemplo 3.1 lá do livro do Moran Shapiro, que é o seguinte, isso aqui, né? Eu tenho achar a razão ar-combustível em base molar e base mássica para a queima do octano, que é o C8H18, em duas situações, com 100% de ar teórico e com 150% de ar teórico, ou 50% de excesso de ar, não é isso? Nessa outra solução aqui. Então é o seguinte, ó, solução aqui, né? Eu tenho aqui, então, a reação vai ficar assim, C8H18 mais a quantidade de O2 mais 3,76 N2, que vai resultar em B quantidade de CO2 mais C quantidade de H2O mais D quantidade de N2, não é isso? Então, fazendo o balanço aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Eu tenho o seguinte, para o carbono, eu só tenho carbono aqui no primeiro termo aqui da segunda equação, não é isso? Então, só aqui, então vai ficar B é igual a 8, porque eu tenho 8 carbonos aqui no reagente, tem que ter 8 carbonos lá no produto, ok? Para o hidrogênio agora, o hidrogênio, eu só tenho hidrogênio aqui na molécula de água. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 vezes C, né, na verdade, 2 vezes C, hidrogênio na molécula de água. Então 2C é igual, aqui eu só tenho hidrogênio no octano, então vai ficar 2C igual a 18. Daqui eu já posso tirar logo que C é igual a 9, ok? O balanço do oxigênio vai ficar o seguinte, então, eu tenho nos reagentes, eu tenho oxigênio aqui no CO2 e aqui na água, né? Então vai ficar 2B, porque dois átomos aqui em cada molécula, então 2 vezes B, mais, aqui eu tenho um C, não é isso? Um átomo em cada molécula e C molécula, C quilomol, então C é igual. Aqui eu tenho 2 vezes A oxigênio, ó, 2 átomos aqui, A quilomol. Então vai ficar 2A. E para o nitrogênio eu vou ter o que aqui? Eu tenho 2D aqui do lado de lá, no reagente, 2D, não é isso? É igual a 2 vezes 3,76 vezes A, certo? Então vai ficar 2D, daqui eu posso tirar, posso tirar o valor de A daqui, ó. Então eu tenho, daqui eu tenho o seguinte, eu tenho 2B, B eu não conheço ainda, mais C vale 9, é igual a 2, o A, peraí,
Não, na verdade o B eu conheço, né? O B eu conheço aqui, então vai ficar. O B eu conheço e o A é a minha incógnita nessa equação aqui. Certo? Então vai ficar. Deixa eu secar aqui. Eu passo um pano meio úmido. Aí tem que secar. Então vai ficar 2. O B vale 8. Não é isso? Mais o C vale 9. E o A é o que eu não conheço. Isso aqui vai ficar 2 vezes 9. Ó, 2 vezes 8. 16 mais 9 igual a 25. Então daqui eu tenho o seguinte, 2A é igual a 25, então A igual a 12,5. Então tem o valor de A, o valor de C, o valor de B. Correto? Me falta o valor de D que eu tenho que achar. Que está aqui, né? Então 2D igual. Aqui dá 7,52. Ok? Essa conta que a gente tinha feito no anterior, né? O A vale 12,5. Então 12,5. Então eu tenho dessa conta aí, 2D igual a 7,52 vezes 2, 12,5. O D vai dar 47. É que o D igual a 47. Então, reescrevendo a equação aqui já, substituindo o valor de a quantidade de quilomol de cada componente, né? Então eu tenho C8, H18 mais o A vale 12,5, então 12,5 O2 mais 3,76 N2, que vai dar, o valor de B vale 8, então eu tenho 8 CO2 mais, o valor de C vale 9, então tem 9 água, 9 H2O. E o nitrogênio vale, o coeficiente do nitrogênio, 47. 47 N2. Então essa é a minha equação balanceada, certo? Aí a minha relação de ar-combustível, ela vai dar o quê? Vai dar massa de ar dividido pela massa de combustível. Então a massa de ar ela vai ser 12,5 vezes o oxigênio é 32 kg por quilomol, não é isso? E aqui 3,76 vezes 28. O nitrogênio é 28 kg por quilomol. E o combustível é 8 carbonos, então é 8 vezes 12 mais 18 hidrogênio. O hidrogênio vale 1 quilomol, né? Por quilograma, 1 kg por quilomol. Então, fazendo essa conta aí dá 15,05. 15,05 o quê? Quilograma de ar por quilograma de combustível. Ok? Por essa razão aí, né? Agora, vamos fazer a letra B. A letra B eu tenho 150% de ar teórico, ou 50% de excesso de ar. Como eu já tenho a equação balanceada aqui para 100%, eu vou aproveitar essa equação aqui então. Então eu vou escrever C8, H18 mais. Então aqui vai ser 1,5 para poder computar aí os 150% de ar teórico, né? Vezes 12,5 vezes
O2 mais 3,76 N2. Do lado de lá, a quantidade de CO2 é a mesma. Por que que é a mesma? Para poder não alterar o carbono, né? Porque o único lugar que eu tenho carbono aqui é no CO2, nos reagentes. Então, se no produto eu tenho 8, então lá tem que dar 8 também. Então, continuando aqui, mais a quantidade de água também vai ser a mesma, 9H2O. Não se altera com excesso de oxigênio, certo? Aí vai ter o nitrogênio, só que o nitrogênio ele se altera. Por quê? Porque eu estou jogando 1,5 aqui no lugar de 1, não é isso? Então eu tenho que calcular 0,5 da quantidade de oxigênio, de nitrogênio que já tem. Então o nitrogênio ele vai ser 0,5 vezes a quantidade que eu já tenho, vezes 47, não é isso? Eu tenho 47 nitrogênios aí. Então vai ser vezes 47, dá 70,5. Então esse é o número que eu tenho aqui de nitrogênio, 70,5 N2. Mas eu vou ter uma quantidade de O2 ali para fechar a conta, não é isso? Senão não fecha. Se eu estou entrando com excesso de ar aqui, vai sobrar oxigênio lá. Vai aumentar a quantidade de nitrogênio nos reagentes e vai aparecer o oxigênio que não tinha na reação com estequiométrica. Vai aparecer o oxigênio. Então eu tenho aqui, para o oxigênio, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,5, né? Vezes 12,5. É isso aqui, do O2. Porque vai ser O2 aqui e O2 lá de lá, né? Então isso aí dá 6,25. Então aqui é 6,25 O2. Aí fechou a conta. Para quem tem a equação balanceada aí para essa situação aí, é essa. E a relação ar-combustível? A razão ar-combustível, aliás, escrever aqui, a razão ar-combustível foi o que foi pedido no problema, né? Então vamos lá. A razão ar-combustível é uma vez essa aqui, ó. Uma vez, 1,5 vezes a anterior, ok? 1,5 é 15,05. O que vai dar 22,58. Quilograma de ar por quilograma de combustível, ok? Então está calculado aí, está resolvido o problema, né? Calculada a relação ar-combustível para as duas situações. Tanto em... tem uma outra letra aqui que eu esqueci, que é a letra C, que é análise molar. Análise molar. Aqui, ó, análise molar dos reagentes, dos produtos, do produto, né? Dos produtos. E a temperatura do ponto de orvalho. O ponto de orvalho também é dos produtos, é um valor interessante para o engenheiro. Por quê? Porque se houver condensação lá da água no escapamento, você tem problema de corrosão. A água líquida ali, ela alta temperatura, né? Gota de condensado, e tem alguns contaminantes no meio ali que sobra. Pode ter algum NOx, né? Pode ter também NOx, é poluente, é corrosivo. Pode ter algum enxofre também, enxofre principalmente mais em queima de caldeira, tá? Os combustíveis usados na cidade,
eles são livres de enxofre. Mas o combustível usado em caldeira ele tem enxofre, e o combustível também usado em embarcações também tem enxofre. Aí é permitido pela legislação, né? Porque o mar, devido a você não ter ali uma quantidade de pessoas grande ali, né? Você tem a densidade populacional muito baixa, então é permitido aí por lei usar combustível com enxofre, que tem algum enxofre, embarcações e caldeiras, ok? Então tem que se evitar o ponto de orvalho. Então o seguinte, uma análise molar aí é o seguinte, vamos lá, análise molar dos produtos, não é isso? E ponto de orvalho. Ponto de orvalho. Então vamos lá. Saber quando é que vai condensar, né? Qual a temperatura ali que vai ver a condensação. Para calcular aí a análise molar, então eu calculo o número de mol total que tem nos reagentes. M total vai ser igual, 8, que é de CO2, mais 9 kmol de água, mais 70,5 kmol de N2, mais 6,25 kmol de oxigênio. Então, nesse caso aí, eu tenho... eu estou fazendo para o primeiro, né? Tanto faz aqui. Vamos ver. Posso fazer para o segundo também. Tinha feito para o primeiro aqui. Então eu tenho aí o seguinte, quando eu somo isso aí dá 8 mais 9. Não, eu vou fazer para o primeiro, porque senão eu vou ter que entrar na tabela lá e pegar de novo um dado. E para poder ganhar tempo aqui na aula, a gente está 8, então vou fazer aqui, ó. Vou fazer para o primeiro caso, tá bom? Então vou ter que entrar na tabela lá e pegar de novo. Aí vai acabar atrasando aqui. Então eu vou pegar essa aqui, ó, 9, 47. 47. Ah, não. Eu fiz para isso aqui mesmo, gente. Eu tô vacilão. Fiz para isso aqui mesmo. Pode fazer para qualquer um dos dois, né? É o conceito aqui que a gente é importante. Então é 70,5 mais 6,25. Então esse total aí dá 93,75 quilomol, não é isso? Então para fazer a análise molar eu sabia a fração molar de cada um. Então eu tenho a fração molar do CO2 vai ser igual ao número de mol do CO2 dividido pelo número de mol total, que vai ser 8 dividido por 93,75. Então isso aí é 0,8533. A fração molar da água é igual ao número de mol da água dividido pelo número de mol total, que vai ser 9 dividido por 93,75, né? Aí dá 0,096. 96. A fração molar do nitrogênio, que vai ser o número de mol do nitrogênio dividido pelo número de mol total, que vai ser 70,5 dividido por 93,75. Então a fração molar aí dá 0,075, não, 0,075
0,752. E a fração molar do oxigênio é igual a número de mols do oxigênio dividido por número de mols total. O do oxigênio é 6,25 dividido por 93,75. Isso aí dá 0,06667. Então, a análise molar está feita aí. Agora vamos fazer o ponto de orvalho. Ok? Então, para achar o ponto de orvalho, eu faço o seguinte. A gente usa lá o modelo das pressões parciais. Então, no modelo das pressões parciais, a gente tem o seguinte. A pressão parcial, não é isso? Pressão parcial é calculado como PI é igual a YI P, não é isso? Isso aí nós fizemos nas aulas anteriores aí, de mistura de gases, a gente tem essa relação aí. Isso veio lá da equação do gás ideal, ok? No gás ideal lá eu deduzi isso aí, né, na aula. Então, com isso eu tenho o seguinte, a pressão do H2O, ela é igual à fração molar do H2O vezes a pressão total. A pressão aí, a pressão é 100 kPa, né, 1 bar. Então vai ser a fração molar da água 0,096. 0,096 vezes 100 kPa. Então aí eu tenho a pressão do H2O, a pressão parcial da H2O, então é 9,6, multiplicando por 100 ali, né? 9,6 kPa. Aí é o seguinte, para ter o ponto de orvalho, a pressão parcial é igual à pressão de saturação. Por quê? Porque o ponto de orvalho eu considero, para achar o ponto de orvalho, você tem uma mistura de gases ideais, de ar e vapor, né? Ou de uma outra, não sei se só ar e vapor não, tá? Pode ter outras misturas também ali. Orvalhar significa condensar, entendeu? O ponto que começa a condensação. Então, na hora que você vai baixando a temperatura, vai chegar um ponto em que vai saturar uma fase, uma das substâncias vai saturar, não é isso? Aí vai aparecer a primeira gota de líquido. Então, é isso aqui, ó. No ponto de orvalho, eu tenho o seguinte, a pressão parcial é igual à pressão de saturação. Daí eu tenho o quê? Que P, a pressão parcial do H2O, é igual à pressão de saturação, que é 9,6 kPa. Daí como é que eu acho o ponto de orvalho? Eu tenho que ir lá na tabela e tenho que achar a temperatura correspondente a essa pressão aqui. Então da tabela A2 do Shapiro, do Moran-Shapiro, né? Da tabela A2 do Moran-Shapiro, eu tenho o seguinte, para P igual a 9,6 kPa, que é igual a 0,096 bar, não é isso? Daí, a minha temperatura correspondente, é 45 graus. Então, esse aqui é o ponto de orvalho. Ou seja, significa que ponto de orvalho, ok? Significa que com essa mistura lá, quando chegar a 45 graus,
a água vai condensar. Então, o que o engenheiro tem que fazer? Ele tem que projetar o sistema dele para a temperatura de saída lá dos gases ser maior que 45 graus. Por quê? Porque chegar a 45 graus você forma condensação e aí você vai ter corrosão lá no tubo de descarga, né? A não ser que o seu tubo seja de aço inoxidável. Aí não tem problema. Agora, nos sistemas industriais, de maneira geral, os tubos lá são de aço carbono, né? No aço carbono você vai ter condensação, tá bom? Então, resolvido o problema aí. Na próxima videoaula a gente faz o balanço de energia. Aqui nós fizemos o balanço de massa para reação química, para combustão. Então, a próxima videoaula a gente faz aí com um balanço de energia, ok? Então, encerramos aqui. Até mais.